O mês de julho foi bastante conturbado no cenário econômico. Para a gente fazer uma atualização desse cenário, eu estou com o nosso economista, Hugo Ribas. Obrigado, Mari. Nos Estados Unidos, assistimos à retomada da pauta de tarifas. Gostaria que você realizasse uma atualização desse tópico, bem como as implicações para o cenário. Mari, de fato, o assunto tarifas voltou com força em julho, dada a proximidade da data de implementação e das negociações que era até 1º de agosto, né? Até o momento, a tarifa efetiva média global de produtos importados pelos Estados Unidos se encontra ao redor de 17%, tá? Esse patamar é inferior àquele que foi anunciado em 2 de abril, o famoso tarifaço, que se encontrava mais próximo de 25%. Mas ainda assim, esse patamar de 17% se encontra acima do consenso de mercado, que é mais próximo a entre 12% e 15%. Tá? Portanto, ainda que não seja disruptivo, né, o cenário de equilíbrio até o momento é um pouco pior do que o esperado previamente, né? Ou seja, a gente vai ter um pouco mais de inflação e menos crescimento. Migrando assim para a situação corrente da economia dos Estados Unidos, a gente já observou um salto no último dado de inflação de bens, né? Claramente repercutindo o efeito do aumento de tarifas, né? E a expectativa, Mari, é que esse repasse se intensifique nas próximas leituras, com a inflação saindo do seu patamar em linhas gerais, ali, de 2,5% para 4%. Na atividade, a gente também observou um desaquecimento da economia. Tá? O PIB rodou, em média, nesse primeiro semestre, em 1,2%, tá? Que representa uma desaceleração frente ao crescimento de 2,5% no final do ano passado. Tá? E o mais importante no conjunto de dados, Mari, foi o relatório de emprego de julho, tá? Que mostrou uma forte revisão baixista do número de vagas criadas, reacendendo o debate a respeito de uma possível desaceleração mais intensa da economia dos Estados Unidos. Então, diante dessas atualizações, a gente acredita que, em termos líquidos, o cenário de juros dos Estados Unidos, né, de corte de juros em setembro, ganhou mais força, em especial pelo aumento da preocupação com o estado do mercado de trabalho. Internamente, né, o nosso cenário compreende, foi reforçado, né, um corte de juros em setembro pelo Fed e em dezembro. Hugo, e a questão do grande aumento de tarifas para os produtos brasileiros também norteou o debate aqui dentro, né? O que você pode nos dizer a respeito dos impactos para a nossa economia? Em termos macro, podemos dizer que o impacto até o momento é modesto, né, olhando de forma agregada, né, ainda que exista muita incerteza sobre o encaminhamento das negociações. Né. Pelo quadro atual, o aumento de 50% nas tarifas não abrangerá o total de 40 bilhões de dólares em exportações para os Estados Unidos. Né. Com um número grande de exceções, os setores afetados por esse aumento compreendem cerca de metade do total exportado. Então, está bastante concentrado, né, esse aumento de 50% em produtos agrícolas. Né? Os demais setores seguirão isentos ou pagando 10% de tarifas. Em nossas estimativas, Mari, considerando o grau de dependência dos Estados Unidos nos nossos produtos, né, e a possibilidade de redistribuição desses produtos, né, em outros parceiros, acreditamos que a medida tem o potencial de reduzir as exportações em cerca de 7 bilhões de dólares, tá? Montante insuficiente para causar aí uma grande alteração em termos de crescimento, em termos de inflação na nossa avaliação. Tá? Perfeito, Hugo. E para a gente finalizar, vamos falar um pouco da expectativa de juros para o Brasil. Diante de todos esses eventos, vocês mantiveram a expectativa de corte da Selic apenas para o próximo ano? Sim, Mari, é justo colocar dessa forma. Para esse ano, a gente espera que a Selic seja mantida em 15%, né? Enquanto para o ano que vem, a gente antecipou em uma reunião o corte de juros, tá? No segundo trimestre. Então, agora a gente trabalha com o cenário de 2026 da Selic, ao invés de 13%, como era anteriormente, migrando para 12,75%. Né? A motivação para essa mudança, né, ou seja, um corte a mais, decorre da maior convicção com o cenário de desaceleração da atividade. Tá? Os últimos dados de geração de vagas formais de emprego, assim como os dados de concessão de crédito, né, apontaram uma assimetria baixista para PIB, tá? Para os números de PIBs. Então, para esse ano, mantivemos o crescimento em 2,2%, mas para 2026 a gente incorporou parte desse aumento de risco, reduzindo a estimativa de alta do PIB para 1,8%. Tá, Mari? Hugo, e conectando sua fala ao comportamento dos ativos, julho marcou uma inversão da tendência positiva observada no primeiro semestre, refletindo o aumento das incertezas no cenário externo.
Na renda fixa, a possível interrupção no ciclo de alta da Selic, aliada à inflação corrente mais benigna, reforça a nossa perspectiva otimista para esses ativos, tanto nos juros nominais quanto na curva de juros reais. Diante disso, seguimos atentos à evolução do cenário macroeconômico, ajustando nossas estratégias táticas e estruturais conforme necessário, mas mantendo uma visão construtiva para os próximos meses no que diz respeito às estratégias de renda fixa. E na parcela de renda variável, apesar de mantermos uma postura cautelosa em relação ao cenário local, entendemos que o cenário externo seguirá como principal determinante para o desempenho da Bolsa Brasileira nos próximos meses, principalmente um cenário de corte de juros sendo retomado nos Estados Unidos. Hugo, mais uma vez, muito obrigada pelas suas explicações. Agradeço, Mari. Até a próxima.